Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna do Entre Livros e Segredos e hoje a gente vai ver a minha atualização literária de fevereiro de 2026. Eu confesso para vocês que esse é o meu momento preferido da leitura, poder registrar no diário e deixar tudo muito mais especial. No mês de fevereiro, eu não consegui realizar muitas leituras. Foram 2 bem corridas e o tempo voou. Fevereiro é bem curtinho, né? A minha primeira leitura foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu aproveitei logo para assistir a adaptação, né? E a segunda leitura foi A Cor Púrpura, que também tem uma adaptação na Netflix. Esse livro eu não tinha ele físico, então foi em audiobook. Na verdade, ele não estava nem na minha lista. Eu assisti o filme primeiro e acabei me interessando em ler o livro. Vamos começar fazendo, então, a minha capa de janeiro. E eu confesso para vocês que eu tenho umas ideias que na minha cabeça vai parecer super fácil, mas depois dá uma leve enrolada, mas no final tudo dá certo. Para fazer a capa eu busco sempre inspiração no Pinterest. E também vamos fazer aqui a atualização. Eu já vou para 5 livros lidos, apesar de eu ter esquecido de marcar aí nesse momento. E também vou fazer o preenchimento aqui de outras partes do diário de leitura. Para eu fazer essa decoração hoje, eu usei algumas fitas washi tapes e PET da Shopee e o box Crônica da Sociedade da Kimo Adesivos. Eu tenho minha assinatura lá, então eu recebo todo mês uma box recheada de adesivos e são muito lindos. Eu vou deixar aqui embaixo também a descrição para vocês do site e de tudo que eu usei nessa decoração. Se você quiser dar uma olhadinha em outras também, a gente tem várias coisinhas de compra de papelaria da Shopee numa playlist que eu tenho listada no meu canal. Vou deixar também os links de compra dos livros e das edições que eu tenho pelo Amazon, tá, gente? E para me fazer essa capa desse mês, eu fui totalmente inspirada na temporada de Os Bridgertons. Eu acho que essa temporada deu o que falar. Muita gente fez vídeo comentando, vários cortes no Instagram e em todo lugar falando da temporada. Mas ela foi linda, né? Não estava nem nos meus planos fazer inspirada neles, mas quando eu olhei o material e a ideia do que eu queria fazer, eu vi que deu muito certo com coisas que eu já tinha por aqui. O meu preferido de janeiro foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou falar dele mais um pouquinho à frente. Não que ele tenha sido um super favorito, mas como as minhas leituras foram mais devagar, eu diria que entre os que eu li, ele se destacou um pouco. Sobre a adaptação também vou comentar no momento da resenha. Nessa hora aqui eu fui reformando os adesivos, porque eu gostei mais de trabalhar com adesivo que já é preenchido com a estrelinha do que preencher com a caneta. Porque preencher com a caneta tem que ficar esperando secar. Aí quando seca, se não secar e eu fechar o caderno, vai manchando. Então assim, com a estrela já pintadinha, já não precisa. Esse foi o meu mês de janeiro. E já tem vídeo aqui no canal também de como eu fiz ele. E a gente vai começar agora fevereiro. Para fevereiro, eu queria muito fazer uma coisa vintage, mas não muito marrom e ao mesmo tempo delicada. Eu usei essa fita ela é da Shopee e ela é bem legal porque vocês vão ver eu usar ela no decorrer do vídeo e dá para rasgar, como se ela fosse feita de papel. Então ela me dá essa oportunidade de rasgar e ficar diferente o efeito. Para esse primeiro momento eu usei tudo liso, né, no caso. Ficou bem a cara dos Bridgerton mesmo, que ficou bem azulzinho e rosinha. Esse papel eu comprei também na Kimo.
E as estrelinhas de classificação pintada também são do site da Kimo. Eu tenho um cupom de desconto lá que vai te dar 15% em todo o site. Vai ficar aqui embaixo. E é engraçado que um dia eu faço um vídeo mais ou menos de como eu planejo as coisas, porque diário de leitura você tem que planejar um pouquinho antes de colocar em prática, para não vir totalmente sem a ideia fazer a decoração dele, porque se a gente vem totalmente sem a ideia, a gente corre o risco de não gostar muito do que está fazendo, né? Então, sempre que eu posso, eu dou uma planejada nele antes de colocar em execução. E mesmo assim, às vezes a gente lida com alguns entraves. Por exemplo, meu plano inicial era usar esses dois juntos, mas vocês vão ver que eu mudo isso e troco a gravura por outra. Eu também não tinha o plano de usar esse floral, ia ser só esses dois, mas aí eu mudei de ideia. E eu vi um efeito muito legal, que foi colocar tipo na fechadura a imagem, né? Eu vi numa imagem floral e achei bonita. Então, para adaptar, eu usei um papel simples comum. Eu imprimi 2 vezes, tá? Eu imprimi um papel branco mesmo, só para eu fazer o molde. E depois eu imprimi no papel adesivo a moldura, para colar por cima. Foi aí que eu vi que eu precisava fazer um fundo. Esse papel já é o adesivo. Eu vou cortar ele pelas laterais e pelo meio. E para me ajudar a cortar esse meio, eu faço um furo com a minha pinça de ponta. E depois vou só tirando a lateral mesmo com a tesoura. Eu queria fazer tipo uma sala com uma fechadura. Aí eu vou tirando as beiradinhas também, que eu acho esse efeito de papel rasgado muito bonito. Nessa hora eu me dei conta também que minha cola em fita tinha acabado. E me dei conta também que esse papel não dava inteiro para as 2 partes e eu só tinha uma parte. Então o jeito que eu encontrei foi usar combinar 2 papéis diferentes. Para colar, então, eu usei uma cola em bastão dessas escolares. Ela era branca, então ela não é aquele tipo de cola que mancha. Que às vezes a gente tem umas colas em gel no mercado e você vai passando o tempo e ela mancha todo o caderno. Eu já tive uma experiência com um produto assim e fiquei com medo, então eu comecei a usar a cola branca mesmo de bastão escolar. E esse é um momento que eu adoro, que é o de produção. Lembra para vocês que eu falei em um vídeo que essa paleta ajuda muito a gente? Ela é artística. Aqui na minha cidade ela é bem baratinha. Acho que ela foi 3 ou foi 5 reais. Na parte de papelaria, onde vende tinta, vende telas, ela sempre tem por lá. E aí é o momento que eu faço o furo para tirar esse meio branco.
iria dar muito trabalho eu colar por cima da moldura. Aí eu preferi tirar e deixar a moldura por cima do desenho, justamente porque ele não ficou bem redondinho em cima. Mas de repente, se você quiser fazer ao contrário, também pode, mas o desenho tem que acompanhar a moldura direitinho. Eu gosto sempre de reforçar a cola, porque às vezes essa cola ela demora um pouquinho para secar, mas depois que ela seca, ela fica fixa, não fica saindo. Aí vocês percebem que o meu desenho ele não estava bem redondinho em cima, por isso que eu tirei o meio para poder dar certo a moldura da fechadura. Esses papéis, eles vêm disponível na box da Kimo, eles não são adesivos, eles são papéis que a gente pode rasgar também, cortar, complemento da nossa colagem. Aí nesse momento também eu decidi colocar algumas flores em marrom. Eu gosto muito desse tipo de pet, porque ela já é pré-cortada, então facilita bastante. Essa foi a moldura que eu escolhi também para o lado. Eu queria como se fosse num quadro. E eu sempre imprimo, gente, também um mês. Eu tenho vários adesivos aqui de mês, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa no papel adesivo, eu já imprimo um mês com outra fonte, só para ter a mão mesmo, caso eu precise. Caso eu precise, né? Eu uso papel fosco para fazer a impressão. Papel adesivo simples fosco, de qualquer marca. Uma vez eu usei o vinil e eu amei. Confesso para vocês que eu não tenho assim muita regra no momento que eu tô criando, tipo de pegar a pinça, de pegar na unha, então pouco me importa assim. No momento que eu tô fazendo, vai na pinça ou então eu tiro mesmo na mão o adesivo. O que der certo deu. Aí eu peguei uma canetinha de gel dourada, porque eu achei que o marrom ficou meio sem brilho. Aí eu peguei e coloquei uns enfeitezinhos só para chamar mais atenção.
Essa fitinha, ela é bem legal. Ela é várias flores separadas. Ela é de papel. Ela não é PET. Aí eu comprei também ela na Shopee. Eu não sei dizer agora se ela tem disponível ainda, mas se ela tiver disponível, eu coloco o link aqui embaixo para vocês. E ela é bem legal para fazer uns acabamentos, que fica bem natural. Eu comprei ela no rosa, no amarelo, e no azul e no roxo. São aqueles adesivos meio soltinhos, sabe? Aí ela tirou perfeitamente bem essas marcações. E assim, a parte mais demorada do diário realmente é fazer essa capa. Porque além da gente gostar muito, né? A gente começa a decorar e demora um pouquinho mais para fazer mesmo, para deixar tudo bem bonito. Acho que diário de leitura é isso. Acho que qualquer diário, né, gente? Até as colagens hoje em dia, que tá muito em alta, a gente demora um pouquinho porque é um momento de lazer seu e prazeroso. E eu sou aquela uma, sabe, que se deixar eu coloco flor em tudo. A minha parte preferida dos adesivos é quando tem flor e quando tem borboleta. Mas eu acho que da borboleta eu consegui desapegar um pouco, porque antes também colocava borboleta em tudo. Mas das flores eu não consigo desapegar. Fica muito bonito. E assim, a minha dica é: faça muitas colagens, até você chegar num ritmo que você demore menos, mas que você goste do que está fazendo também. Dá uma olhadinha antes nos materiais, separa, vê a combinação de cores, dá uma olhadinha no Pinterest se tem possibilidade de você fazer aquela arte. Fazer não igual, mas fazer diferente. Por exemplo, a arte que eu me inspirei para fazer essa capa, a fechadura, ela ficava bem no meio do caderno, ela era bem grande e ela tinha um fundo floral. Aí a pessoa usou vários papéis rasgados de fundo e era só isso, e um calendário adesivo pequenino bem no cantinho. Então eu adaptei, né, para o meu gosto. Eu já imaginei outra coisa, já imaginei uma fechadura de uma casa, uma sala. E a gente brinca com a nossa criatividade. Então, se vocês quiserem dicas, eu diria que separa o material que você tem, dá uma olhadinha no Pinterest sobre capas, vê as cores que você gostaria de usar. Não é obrigada a você usar cores que estão ali naquela inspiração. Por exemplo, as cores que estavam lá e as cores que eu usei são totalmente diferentes. A única coisa que é parecida é que a moça também usou um papel escrito de fundo, mas o resto eu mudei tudo, porque era tudo em tons de marrom. Então eu já trouxe o rosa, que é bem delicado, já trouxe o azul claro. Então é uma inspiração, né? Você não vai fazer igual. E muita paciência que dá certo. Tira um momentinho ali do seu dia que dá tudo certo. No começo a gente demora bastante até concluir uma folha. Aí eu comecei, né, a observar isso e hoje eu faço colagem de cadernos menores. O único grandão que eu tô nesse momento é o diário de leitura, porque sim, leva um tempinho. Leva um tempinho até a gente concluir toda a colagem. Mas quando você gosta do resultado, vale muito a pena. E aí lá vai eu para as flores de novo. É por isso que eu acho que eu gosto de flores. Ela resolve praticamente todos os problemas da colagem. Quando você não gosta de alguma coisinha, coloca uma flor, coloca uma borboleta em cima que dá tudo certo. Esse mês eu também fiz o paginômetro bem simples e fiz também uma tibiar bem simples. Depois desse vídeo, eu quero liberar o mês de março já.
Não sei se sou só eu que tô sentindo isso, mas parece que o tempo tá voando. Depois das férias, parece que o tempo assim começou a correr e a gente começou a ficar sem tempo para fazer um monte de coisa. Eu gosto sempre de cortar esse meio, porque quando o caderno dobra, que ele fecha, o adesivo ele não amassa. Aí eu coloquei uma borboletinha só para não perder o costume. E esse caderninho também veio na box. Aí eu tento trocar, mas depois eu vejo que a outra é a melhor, a opção. E ficou pronto. Fevereiro foi essa capa e agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte é o paginômetro, onde eu registro as leituras que faço e o período. E do ladinho eu gosto de fazer uma tibiar bem pequenininha. E nesse momento que eu tô rasgando a fita. Eu disse para vocês que ela é de papel e ela permite ser rasgada. Normalmente essas fitas largas que vendem na Shopee, se elas vierem com o protetor atrás de adesivo, um papel branquinho, que eu vou puxar, esse daí que eu vou puxar agora, elas dão para rasgar. Se elas forem tipo as que elas são enroladas direto, sem esse papel atrás, ela também dá para rasgar, mas ela é bem mais fina e bem mais delicada. Então tem mais chances de dar errado. Essa não, essa é mais grossinha. Decidi fazer um charme a mais, porque eu acho que papel dá pra gente brincar muito com eles, adesivo ou não adesivo. Quando a impressão do papel é bem legal, a gente consegue fazer até as fitinhas, as fake washes, né? Aí eu vou usar cola mesmo. Eu gosto também de fazer o primeiro desenho, né, de lápis. Eu não tenho ainda aquela segurança de fazer diretamente na caneta, por causa dos tamanhos, dos espaços. Aí eu gosto sempre de estar fazendo primeiro de lápis. Aí depois eu venho com uma canetinha. Essa é uma canetinha gel, que ela tem a ponta bem fininha. Aí eu contorno tudinho e uso para os números adesivo. Eu comprei umas canetinhas em acrílico, essas que eu vou usar para marcar depois. E é com elas que eu estou fazendo esse diário. E, gente, eu comprei outro diário de leitura, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar, que era lançamento. Esses cadernos, eles são muito bons mesmo. Mas eu acho que o que mais me leva a comprar eles é justamente porque eles vêm com a folha branca. E o adesivo da Kimo, né? Eles têm a versão transparente e branco. Mas aí eu gosto mais. Assim, o adesivo transparente ele é legal, do branco também. E ele é legal quando você tem o caderno amarelo, né, do pólen. Eu particularmente não gosto da folha pólen, eu gosto da folha branca. E o adesivo, eu gostava muito do adesivo transparente, mas com o tempo eu passei a não gostar mais. Porque ele dá um trabalhinho quando você precisa sobrepor um adesivo em cima, colocar um em cima do outro. Aí eu tinha que usar uma base branca, um adesivo branco, né? Colar o adesivo transparente em cima para poder fazer o adesivo aparecer. Então agora eu escolho realmente só usar o adesivo em vinil branco quando pode e dividir praticamente tudo em branco mesmo. Eu meio que abandonei o adesivo transparente. Em alguns momentos eu ainda compro, mas bem menos hoje em dia. E isso também é uma coisa que você que faz colagem precisa se conhecer. Quando você faz a colagem no branco mesmo, é sem problemas, na folha branca ou na folha amarela. Mas se você começar a fazer fundos e vários fundos de cores diferentes, aí não dá certo. Não é que não dá certo, ele te dá mais trabalho, porque você vai ter que usar uma base branca para ele aparecer.
E a base branca aí você vai ter que ter um adesivo fosco, pode ser um adesivo gloss também, não interfere essa questão de brilho, de ter brilho ou não ter brilho, né? Essa cartelinha aí foi do tempo que eu era assinante da Love Paper. Mas eu acho que eu já tô há um ano na Quimo, ou um pouco mais de um ano. Eu tô vendo se no próximo mês eu trago outros clubinhos para vocês. Eu acho que vou trazer, porque eu tô conhecendo também outros clubes de assinatura de adesivos. Tem uns que eu gosto bastante, tem uns que eu já me identifiquei, que eles meio que já entenderam que nem todo mundo usa adesivo só para planner, que às vezes a gente também usa para fazer decoração, né? Focado apenas em colagem. Então tem clubes que estão com materiais muito bonitos, que é o da La Delicatesse, a Bárbara da Algodão. A Gabi tem umas edições bem legais também. Então eu acho que nós teremos novidades no próximo mês. Era também assinante da Cruella, do Apoia-se. Mas o que aconteceu quando eu assinei a Cruella? Eu fiz praticamente o meu planner todinho dos meses do Apoia-se. Eu acho tão fofinha a arte dela que eu não sei nem explicar, mas eu tenho praticamente 6 meses de decoração só do Apoia-se da Cruella. Aqui também a gente já está finalizando essa parte. Eu queria fazer todas assim, eu não sei se vou manter esse padrão até o final, mas tipo pequenas estantes com os livros e os filmes que eu assisti. Nessa eu não coloquei os filmes, mas na de março eu pretendo já colocar. Esse bloquinho ele é inspirado em Os Bridgertons, na primeira e na segunda temporada, que foi a da Daphne e da Penélope, se eu não me engano.
E é inspirado também em Orgulho e Preconceito. Falando em Orgulho e Preconceito, já vai ter um novo filme, né, de Orgulho e Preconceito. Já tô querendo muito assistir. Eu ainda não li também o livro deles. Faz pouco tempo que eu voltei a ler. Então eu tô bem assim... Eu ainda leio muito o que gosto. Eu acho que é por aí também. Porque senão a gente acaba abandonando o livro, né? E eu não tenho também, gente, problema nenhum em ver a série antes do livro. Eu até gosto que é como se os personagens ganhassem uma vida diferente. Sabe? Os personagens, na verdade, quando eu assisto a série, antes de ler o livro, eles ganham vida na minha mente. Então eu acho bem legal assistir também as adaptações antes de ler o livro. Quando fala do personagem, aí vem aquele personagem do filme na minha cabeça. E quando eu for falar agora da resenha, talvez tenha alguns spoilers, tá? Então, quem não gosta de spoiler, eu acho que eu vou colocar até no título do vídeo, porque eu vou falar meio que sem filtro. Eu vou começar pelo Morro dos Ventos Uivantes. Essa edição eu ganhei do clube de romance da Verus. Eu ainda sou assinante desse clube, tá? Acho que já tem... Eu sou do tempo da Karina. Acho que já tem quase 3 anos que eu sou assinante do clube. E ele é muito bom. E eu gosto muito dos livros que vem. Esse ano tá com a curadoria da Babi A7. E eu tô ansiosa esperando minha caixinha, que ainda não chegou, mas já está no caminho. Sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que foi o meu escolhido para fevereiro, e eu, assim, finalmente eu li um clássico, que ele é considerado também gótico, né, pela narrativa, uma narrativa mais intensa, mais sombria, e ao mesmo tempo carregada de emoções. Eu diria que ele é profundamente centrado na obsessão amorosa e na vingança entre o Heathcliff e a Catharine. Tanto no livro quanto no filme tem aquela sensação sombria, mesmo que seja o início entre crianças, que eles são ali crianças, estão se conhecendo. O filme ele já começa com uma cena de enforcamento, né? E então ele já é um filme que começa meio pesado. Mas mesmo assim ele vai mostrando ao longo do tempo o desenvolvimento da amizade deles. Eu não vou assim dizer para vocês que eu não gostei do filme. Eu gostei, mas não amei. Ele foi bem produzido. Ela tem um guarda-roupa muito bonito no filme, né? Eu sei que tiveram mudanças dele. Ele não tem essa aparência que colocaram no filme. E, na verdade, o filme muda muita coisa. Os personagens, eles não são um amorzinho. Eu diria que até tanto no livro quanto no filme. E no livro essa hostilidade ela é muito mais presente do que no filme. Né? No livro você sente mais aquela coisa mais densa e mais chocante, diria, no momento que você está lendo, do que no filme. O filme ele foi muito pegado assim na questão do romance e na questão carnal do romance. E na obsessão amorosa, né? Uma coisa meio obsessiva. As diferenças que eu notei foram exatamente aquelas que está todo mundo comentando. A mudança do ator, do Heathcliff, que no livro ele é descrito como um cigano de pele escura, e o ator escolhido ele não tem essas características no filme. A Neri, que é a empregada, eu achei ela bem apagada no filme, e ao mesmo tempo que ela é assim, ela manipula muitas situações. No filme, o núcleo de personagens foi bem reduzido, focado mais no romance, na ligação deles dois. Eu diria até que foi bem focado só neles dois, um pouco na Isabela
né? E um pouco na Neri, bem pouco, sendo que ela tem bem mais visibilidade no livro do que no filme. O casamento da Kate no livro também com o Sr. Linton também é um pouco diferente do que é retratado no filme. O filme ele tem bastante cena hot, como o personagem se satisfazendo sozinha, é uma das cenas que tem. No filme e no livro, o Heathcliff ele vai embora quando ouve a Cat dizer que não tem possibilidade deles ficarem juntos porque eles são pobres. Só que depois ela confessa para Neri que ela ama ele. E é aí que eu acho que a Neri ela é bem manipuladora, porque ela vê que o Heathcliff ouve o que a Cat fala pela metade e ela não fala nada para Cat, ela deixa as coisas correrem. E ela é manipuladora em várias situações também. Até o final, que ele tenta se comunicar com ela, ela não permite. Ela não permite e ela esconde as cartas dele. Então todas as ações que ela tem com relação a Cat, com relação a ele, tem consequências ruins, mas ela não ganha esse destaque dessa forma. No filme ele volta 5 anos depois e no livro ele volta em 3. Né? Essa é uma diferença também. Ela ainda fica esperando ele retornar por 1 ano e depois ela se casa. E com o tempo a gente vai vendo que ela se acostuma com a família, com o luxo. Ela é muito bem tratada no casamento. Ela está sempre rodeada de boas roupas, de joias. Ela vive num bom lugar. E quando ela está justamente nessa fase de estar bem com o marido dela e bem com a família, totalmente adaptada, é que o Heathcliff volta e sacode ela toda de novo. Diria assim. Um ponto alto, assim, que eu achei bem interessante é que ela não conta pra ele, né, o Heathcliff, que ela está grávida. Então eles vivem ali aqueles momentos de paixão intensa, mas ela não conta pra ele que ela tá esperando um filho e que esse filho é do casamento dela. Tem até uma cena que ela tenta terminar com ele. Que ela tenta terminar não, que ela termina com ele, porque ali ela vai ser mãe e o marido dela também começa a desconfiar do que tá acontecendo. E ele até diz que ele nem se importa com o fato dela estar grávida. Mas ali ela resolve acabar com tudo, né? O que também é igual no livro e no filme é o interesse da irmã do Edgar, a Isabela, pelo Heathcliff. Na verdade, quando a gente vê no filme, já é ruim no livro, tá? Isso eu vou deixar muito claro para vocês, que a relação dela com ele é muito ruim, a forma que ele trata ela é muito ruim, mas quando você vê no filme coisas, você acha mais ruim ainda. Porque no filme tem uma cena que eu achei bem pesada, que é quando a Cat termina com ele, ele vai no quarto dela, né? E ele começa a se aproximar e ele vai dizendo para ela que ele não vai tratar ela bem e pergunta se ela quer ele mesmo assim. Ela diz que sim, que ele descreve o quanto ele vai ser horrível com ela. E ele pergunta novamente se ela vai querer ele assim, e ela diz que sim. E ele começa a dizer para ela que ele vai ficar com ela pensando na Cat. E se ela vai querer ele mesmo assim. E ela diz que sim. Então eu achei bem... Sabe aquela coisa que vai te revirando o estômago? Pois é. Eu achei. E revirou também meu estômago a cena que ele amarra ela feito um cachorro. E a Neri chega para visitá-la. Enfim. No filme também você não vê a segunda geração que tem no livro, que são os filhos deles. E a questão da vingança do Heathcliff também não fica tão aparente. O filme termina com ela morrendo e perdendo a criança. Então, qualquer possibilidade deles fazerem um segundo filme com a segunda geração de Os Morros dos Ventos Uivantes, ela é bem pouco provável.
E agora a gente vai para a parte do livro 2, que é A Cor Púrpura, que não é menos leve do que O Morro dos Ventos Uivantes. Muito pelo contrário. É um filme também intenso, denso, cheio de coisas, né? Cheio de gatilhos para quem passa por certas coisas, como a desvalorização da mulher. E o livro dele já é pesado no começo, né? Que ela descreve os abusos que ela vem sofrendo dentro de casa. O filme ele começa com a protagonista, a Célia, e a irmã ainda jovens. E ele já choca mostrando que ela tá grávida. Mas não é uma gravidez de uma pessoa qualquer. Ela tá grávida do pai dela. E também vai mostrando que ela tem o bebê, né? E quando ela tem o bebê, o pai aparece para ir buscar o bebê. E aí você percebe que o filho é dele quando ele diz que ele faz o que ele quiser porque o filho é dele e não dela. E esse também, ao longo do filme, você vai vendo que não é o único filho que ela tem com ele, que ela já havia tido uma menina, que ele também deu. A gente percebe nesse livro e nesse filme, eu vi primeiro o filme e depois eu li o livro, tá? Que a Sally, ela é uma pessoa que ela não tem voz nenhuma. Ela é uma mulher totalmente pacata, ela tem medo de tudo, ela é constantemente abusada com agressões e abusada mesmo no sentido literal da palavra. E o tempo também que ela vivia e o lugar que ela morava não era diferente da realidade dela. As mulheres tinham que se impor muito para ter respeito. E quando eu falo se impor, em algumas situações você vai ver no filme que elas até mesmo chegam a ser agressivas com os maridos. Quando elas são respeitadas, é quando elas são agressivas com os maridos que elas têm, né? E é muito raro uma mulher submissa ser respeitada pelo esposo nesse filme. É também bem pesado a cena que um homem vai, né, na casa deles, pedir a mão da irmã dela em casamento. Aí o pai dela diz que não vai dar a mão da irmã em casamento, mas que daria a da Sally. Porque a Sally, apesar de ser feia, mas ela não teria mais filhos e ela seria uma mulher boa para criar os filhos dele, que ele já tinha 2 e a esposa tinha abandonado, que ela sabia limpar, lavar, passar muito bem. Então, praticamente ali ele vende ela para o marido. O mais legal desse filme, assim, é um filme muito doloroso, sabe? Não é um filme muito legal e nem um livro muito legal de ler. Porque quando você já começa a leitura dele, e a leitura dele é em forma de cartas, a gente vê que é bem pesada a temática. No livro, ela manda cartas para Deus, né? Ela descreve tudo o que acontece com ela e ela manda cartas para Deus. Ela escreve para Deus. Só que a primeira carta que ela escreve para Deus já é uma cena de abuso. Então já é um livro muito pesado de ler. E ali ela escreve toda a vida dela. O alívio que a gente sente é de saber que no filme e ali aquele contexto dela muda muito. E que de certa forma é como se ela fosse recompensada por todo o mal que aconteceu. É claro que na jornada dela, ela vai encontrando pessoas que vão auxiliando ela, vai fazendo ela abrir os olhos, vai fazendo ela entender que ela é uma mulher, mas ela não é obrigada a ser submissa, que ela não é saco de pancada de homem nenhum, né? Então ela vai olhando o comportamento dessas mulheres que os homens respeitam, né? Ela até descreve num trecho de uma carta que ela escreve para Deus que uma das mulheres que os homens são assim fascinados, ela tem comportamento de homem, de tão sedutora que ela acha aquela mulher para aquele tempo. Então ela fica maravilhada e ela começa a aplicar na vida dela algumas coisinhas ali, até que ela resolve ir embora. Depois ela herda, né, a loja que a mãe tinha deixado para ela, e ali ela coloca os dons dela em prática, ela volta a costurar, né, ela descobre ao longo do tempo que um dos dons dela é transformar certas coisas com linha, com costura, e ela abre tipo uma espécie de ateliê ali
naquela cidade. E começa a ser feliz, né? Ela reencontra os filhos, a irmã consegue se conectar com a família dos filhos dela, que o pai havia dado, e ela então consegue conhecer os filhos e ter uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que ela passava. Vale a pena, sim, você ver o filme ou ler o livro, mas são temáticas que dão gatilho, sim. São temáticas difíceis e dolorosas. Esse daí é o meu livro bônus. Eu já li ele há algum tempinho. Se chama A Maldição do Ex. Ele é muito engraçado. Ele é uma história entre bruxos que vivem numa cidade. Eles se conhecem na adolescência. E ali, naquele processo todo de se conhecer, eles terminam o namoro deles, né? E a menina, que é a bruxa, ela tem essas descrições dos adesivos que eu coloquei. Ela é ruiva e tal. Ela, na minha cabeça, ela é muito bonita. Porque o livro descreve ela muito bonita. E ele também. E eles vivem numa cidade de bruxos também, que é alimentado por uma usina, que tem como se fosse umas linhas recarregadas pela família de bruxos ali. Só que quando ele termina com ela amaldiçoa ele. E no outro ano ele tem que vir e recarregar a energia da cidade. Aí vira uma loucura o filme, porque ele tá amaldiçoado, ele não consegue, ela tem que ajudar ele. Aí vira aquele processo todo do romance. Eles se reconectam, eles se conhecem novamente e eles têm muita química, só que hoje eles não são mais adolescentes, eles são adultos. Eu tenho esse livro, eu amei muito ele. E eu vi agorinha que eu fui pesquisar algumas coisas, que a autora lançou um segundo livro e já tá no meu carrinho do Amazon. Foi uma leitura muito gostosa de fazer, foi muito rápida também. Ele traz todos os elementos que vocês podem imaginar de bruxaria e tudo, de bruxos, de bruxa, de cartas. Ele tem uma pegada assim mística, bem interessante. Mas é uma leitura devorável. Quem já leu, eu não ouço falar mal desse livro, muito pelo contrário, eu ouço falar muito bem dele. Eu usei a edição Reino das Bruxas, da Kimo. Eu confesso também que é uma das minhas edições favoritas. Tem uns adesivos bem legais nela. E essas fitas, essas estrelinhas são da Shopee.
Sempre que eu vou decorar, eu vou colocando imagens do Pinterest, principalmente do Pinterest, onde a gente encontra as imagens mais bonitas, e de adesivos que têm relação com o livro. Eu gosto de fazer essa mistura, eu acho que fica muito bonito. Também a gente buscar tipo um aesthetic do filme e do livro. Sem contar que eu amo estar procurando, né, essas imagens que têm relação com os livros, principalmente quando envolve ali uma coisa mais mística, uma coisa assim mais de fantasia. E eu ainda não consegui ler livro de fantasia nem de romantasia esse ano. Ainda não consegui pegar em nenhum, mas eu acho que eu vou pegar agora em março. Agora a gente vai falar de Os Bridgertons e a 4ª temporada. Eu assisto Os Bridgerton desde a primeira temporada e eu acho uma série lindíssima na produção, e confesso que desde a temporada do Colin com a Penélope eu senti vontade de ler o livro. Mas essa última temporada me deu muito mais vontade de ler os livros deles. Não só os deles, mas também os outros livros da Julia Quinn. Eu acho que foi a temporada mais linda e ao mesmo tempo ela foi cheia de emoções com a perda da Francesca, né? Foi uma parte assim muito que tocou bem fundo de assistir. O casal que eles formaram foi muito lindo. Teve muita química, muito entrosamento, teve aquele conflito emocional e social ali presente nos pensamentos do Benedict e também da Sophie, quando na verdade a Sophie fazia parte da nobreza de alguma forma, mas a madrasta não permitia que ela soubesse disso, não deixava ela usufruir disso. Bom, a madrasta teve exatamente o que ela merecia. E finalmente a Sophie pôde ser feliz. Mas a gente viu a construção do romance deles e isso foi muito legal também. Ver que ele tem aquela alma de artista, né? Então ele não conseguia, parece que, se encontrar em lugar nenhum, nem mesmo na sociedade. Então foi muito bonitinha essa temporada. Ele era, por si só, muito conflituoso. Agora, bora falar um pouquinho da Francesca. Eu não fiz assim no meu diário de leitura, não fui muito apegada a escrever coisas sobre a temporada. Eu preferi pegar o máximo de imagens que eu conseguisse e colocar registrado. Até porque a gente sabe que vão ter outras temporadas, né? Então, acredito que a Netflix está melhorando cada vez mais a questão do enredo. Já apareceu uma nova Lady Whistledown, né, para balançar a série. Então a gente está vendo que está sendo mexida de forma positiva. É claro que a gente tem aquela consciência de que série não é igual ao livro. E eu acho que nunca vai ser, gente. Vai ser fiel em alguns pontos e em outros vai ser modificada mesmo. É claro que a gente sempre reclama quando a modificação não deveria ser muito brusca, né, digamos assim, e nem muito... se for uma modificação que vai prejudicar muito o enredo, também já vai ficando difícil. Agora, falando da Francesca, que dor ver ela perder o Michael, né? E de forma tão inesperada, porque nesse tempo as doenças não eram muito comentadas, mas ao ver ali a cena, a gente imagina que ele tenha morrido de aneurisma por reclamar que doía a cabeça. Então é uma coisa que fica, só para quem viu a série, fica
Fica nesse sentido. Não sei se no livro eles explicam mais a morte dele. E, assim, era um casamento que estava sendo construído aos poucos, né? Ao mesmo tempo que ela gostava muito dele, parece que ela também sentia falta de alguma coisa com relação ali à intensidade, que eu acho que na temporada dela vai ser bem mais explorado. A cena para mim também que foi muito, mas muito triste de ver foi aquela questão do exame que ela teve que fazer para mostrar que ela estava ou não estava ali grávida dele. E também a cena que ela descobriu que não estava e estava conversando com a mãe ali na frente da lareira. E ela se sentiu ali totalmente incapaz de ser uma mulher completa. Que ela queria que pelo menos ela estivesse grávida para deixar algo dele na terra, né? Algo assim dele no mundo. Quando que na verdade esse tipo de coisa nem sequer dependia dela. Não se trata de ser mais ou menos mulher, mas na cabeça dela, ela falhou, o que não é verdade. Bom, resumindo tudo mesmo, eu já estou bem ansiosa pela 5ª temporada, que por todos os burburinhos que a gente anda ouvindo por aí, é da Heloise, e eu acho que vai ser uma temporada também que vai mexer bastante com as emoções, porque a Heloise é ali uma figura meio que toda revoltada com o amor, com o casamento, não quer saber, mas ao mesmo tempo nessa temporada ela já pareceu bem mais disposta a se arriscar emocionalmente, né? É como se ali já tivesse acontecendo um entendimento na cabeça dela de que o casamento não é tão ruim e que ela pode sim ser feliz dentro de um casamento que ele traz ali algum tipo de alívio, de conforto, de segurança. E depois, né, que tudo isso aconteceu, eu acabei ficando ficando com um pouco de dúvida do que de fato vai acontecer com a Francesca, porque a temporada dela, a que leva a gente a entender, vai ser a mais diferente de todas, porque no livro ela se apaixona pelo Michael e já confirmaram que ela vai ter um par feminino, que vai ser a Micaela, que por sinal fugiu, né? Só que os levantamentos que as pessoas fazem, que eu também me questiono, é que a Francesca era muito ligada à família. Ela é bem tradicional, ela não é aquela figura que se abre facilmente, né? Então a gente vai ter que ver como é que eles vão trabalhar isso na série, porque ela é super apegada à ideia de ter família, à ideia de ter um casamento, né? Um casamento ali tradicional. Então a gente fica ali com o coração querendo entender o que vai acontecer com ela. Eu cheguei até a cogitar que a Netflix ia voltar atrás por conta dessas questões, e ia dar para ela um par masculino, né? Porque eu acredito que isso vai alterar bastante todo o contexto da Francesca na temporada dela. E eu acho também que tá na hora, vou sugerir para Kimo fazer uma edição de Os Bridgertons 2.0. Além de eu amar os Bridgertons, eu amei também a temporada, a série da Rainha Charlotte. Eu achei uma série cheia assim de importância emocional, sabe? De significado emocional. Acho que ali ela pontua muitas coisas sobre o amor, sobre o casamento, que são muito importantes também. Os Bridgertons, ele traz muita beleza, muitos contextos diferentes e a vida deles, né? Na Rainha Charlotte não, é mais uma questão mesmo de sociedade, de união e de casamento, ali que a gente vê. De renúncias também, ensinamentos importantes tem nessa série. E a Penélope, que fica de cara pensando que ela ia se aposentar dos panfletos, e ali surge uma nova escritora. Eu acho que nessa temporada ela vai correr atrás dessa nova pessoa. Até porque eu acho que vai acontecer com ela uma situação muito constrangedora das pessoas acharem que ela ainda escreve os panfletos. Então eu acho que a missão dela vai ser descobrir quem é que está escrevendo agora. E que com certeza é uma dama da sociedade, porque deu para perceber que fazer aqueles panfletos, ter aquela escrita, é algo que demanda conhecimento e também recurso financeiro, né? Quem lembra que a Penélope tinha que pagar pelos panfletos? Ela tinha que escrever, tinha que ter aquele momento a sós, escrever sobre a sociedade, descobrir as fofocas, depois ela tinha que sair na madrugada, ela tinha que ter cúmplices que a ajudassem a colocar em prática os planos que ela tinha. Então eu estou bem também ansiosa para ver o que é que vai acontecer e quem é a nova Lady que vai movimentar as próximas temporadas.
Agora bora falar de Outlander. Sim, é outra série que eu gosto muito, mas eu confesso para vocês que essa temporada foi a que eu menos me conectei. Não sei se é porque já tinha passado um longo tempo até eu assistir ela toda, que eu me senti, na verdade, bem desconectada com todo o contexto, mas eu assisti ela do começo ao fim. Foi muito assim, questões de lutas, de guerra, de classe, a questão da volta do Jaime. Foi muito também a questão, nessa temporada, que ficou visível, da Claire, da guerra, e de quase que ela morre, né? Nessa temporada, realmente, ela quase vai de arrasta para cima. E também ficou bem focado no encontro dela com a filha, né? Que ela teve no casamento e pensava que ela tinha perdido. Então, para mim, esses foram os pontos mais emocionantes da temporada, né? E eu não me conectei muito nessa temporada, então não tem muito o que dizer. Como eu disse, eu assisti do começo ao fim, mas ali faltou, não sei se faltou elemento, se o livro é assim mesmo, eu não li o livro, são vários livros, né? Mas eu gostei que ela reencontrou a filha. Nesse ponto, foi bem carregado de emoção. E eu tô aguardando a temporada final, se eu não me engano. Acho que vai ser bem bonita também. Outro filme que eu decidi assistir também esse mês foi o filme Nosso Lar. Eu já conheço um pouco as teorias, né? Ele é baseado na teoria espírita e se volta para a história do médico André Luiz, que ele morre de uma parada cardíaca e ele vai parar inicialmente no umbral. Esse filme ele mostra como ele era verdadeiramente, né? Como ele agia, quais sentimentos ele tinha, que sentimentos ele nutria, quando ele fazia coisas de má vontade, e esse foi um dos motivos que fez ele parar no umbral logo no início do filme. Depois de padecer um pouco no umbral, ele começa a chamar pelo Senhor, a clamar, a se arrepender, ele pede para sair de lá, e ele recebe o auxílio dos espíritos de luz que levam ele para a cidade, que tem um hospital.
Essa cidade, ela é toda estruturada, e ali ele fica um tempo sem entender nada, né? Questionando bastante, ainda naquele processo todo de apego à matéria. Na verdade, ele já está só o espírito. E depois ele começa a perceber que ali no lugar que ele estava, ele só ia conseguir as coisas se ele crescesse espiritualmente, né? Por mérito. E é interessante ver que quando ele percebe que a dinâmica é essa, ele quer logo começar de cima, porque na Terra ele era médico, e aí lá em cima, lá no espiritual, ele queria já ser médico, quando na verdade ele não sabia usar a medicina que os espíritos estavam ali usando, ele ainda tinha que aprender. Tem até uma cena muito engraçada que manda ele varrer o chão, e ele fica ali se sentindo meio ofendido, mas que conforme ele vai evoluindo, naturalmente ele já limpa o espaço, varre o chão sem que ninguém peça nada para ele. Outra parte também que é bem assim, bem tocante, é quando ele pede a gravação para ver quem eram as pessoas que rezavam por ele. E ele, na cabecinha dele, pensava que muitas pessoas rezavam por ele. E, na verdade, só 2 gravações estavam ali presentes, que era a da mãe e de uma senhora que ele atendia gratuitamente no consultório dele. Infelizmente, essa senhora ele atendia de má vontade. Então, isso foi um dos fatores, né, que talvez tenham levado ele a passar um tempo de purificação. E ali ele fica muito arrependido dele não ter dado a importância como ser humano que ela tinha. E, consequentemente, ali no estágio que ele estava de evolução, ele começou a se arrepender. O filme ele mostra assim uma dimensão muito organizada, com órgãos, conselheiros e superiores, né? Trata diretamente da parte espiritual, morte e renascimento. Esse é o ponto principal do livro. Os espíritos vão, evoluem, fazem um plano, e quando chega no momento, não é renascimento, desculpa, é reencarnação. Quando chega no plano certo, eles resolvem, ou está no tempo deles voltarem para a Terra por alguma razão, né? Cumprir uma, como pode dizer, cumprir uma agenda, mais ou menos. Tem alguns espíritos que também estão ali que não são mais obrigados a reencarnar, mas se quiserem também pode. Eu achei um bom filme, eu achei ele didático, de fácil compreensão. Talvez ele pudesse ali ter mais profundidade, mas para um entendimento inicial ele é bem válido. Eu não assisti ainda, eu vi que teve um lançamento da parte 2. Eu não assisti, mas quem sabe em algum momento eu assista. São temáticas que eu também me interesso, gosto, não vejo problema nenhum em assistir e conhecer. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Então é basicamente mesmo por curiosidade. Agora eu vou finalizando por aqui, vou terminar de escrever a resenha. Se você gostou desse conteúdo do meu canal, se inscreve, eu vou trazer todo mês o meu diário de leitura atualizado. Pode acontecer sim um atraso ou outro, não vou mentir, mas todo mês eu vou estar aqui com vocês falando de livro, falando de série, falando tudo que eu consigo assistir e colocando no meu caderno, né? Não esquece de deixar um gostei para mim e todos os links de coisas que eu usei vão estar aqui embaixo. Até a próxima, e se você quiser conferir o meu diário do mês passado, já tem o vídeo no canal, assim como tem uma playlist recheada de coisas de papelaria da Shopee.